Olá, bom dia a todos. Quero agradecer imensamente o convite para retornar aqui ao Meimei e digo que logo, logo estarei de volta, né? Então, vocês não se livraram tão fácil de mim, não, tá bom? Brincadeira à parte, nós temos um vínculo mesmo, até de pensamento, né? Com a nossa casa espírita, com o Centro Meimei, que eu tenho muita gratidão. Sempre me trouxe amizades muito fraternas e um aprendizado enorme e todas as oportunidades que a gente tem para evoluir. Então, nesse contexto, Emmanuel diz que a gente, no domingo, é como se estivesse para o sábado no passado, né? Nas leis lá mosaicas, tal, que o sábado era feito apenas para o descanso. Não era bem assim, mas no ritual era assim, tinha que ser o sábado para o descanso. Que isso ao longo do tempo foi mudando, inclusive com Jesus, que disse, né, que o homem, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, que o sábado deveria ser aproveitado para atividades enobrecedoras, ainda que fosse trabalho, né, que nos edifica também. E Emmanuel diz que o domingo para nós hoje ele é assim. A oração dominical, que é o Pai Nosso, que é um outro título, né, que ele dá e outros dentro da doutrina espírita, ele diz que o domingo é para a gente parar, descansar e fazer o nosso vínculo com a espiritualidade, seja ela de qualquer origem. No nosso caso, espiritismo, obviamente, né? Então a gente está aqui no domingo nesse contexto, por isso que eu falo que a gente não se desvincula, mesmo que seja em pensamento, mas é importante a gente estar presente, né? Sabemos que cada um de nós que adentra aqui, nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos os espíritos amigos aqui, que conhecem no nosso íntimo a aflição de cada um de nós. E as nossas alegrias, porque a vida não é só aflição, né? Se a gente focar só na aflição, não é. Vida é, como diz Emmanuel, vida em abundância, nesse sentido da gente usar a nossa candeia, o nosso óleo, né? O que é o óleo que alimenta a candeia? Como Jesus disse, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É para que a gente brilhe essa luz nossa, no sentido de ser existente, que é parte da divindade. Se a gente foi criado por uma divindade, que a gente chama de Deus, que não é a nossa semelhança, né? Obviamente, que é uma coisa muito maior que eu não tenho capacidade para entender o que deve ser. Né? Mas se a gente vem de uma divindade assim, então nós somos seres que temos essa fagulha de luz, essa fagulha divina do Criador dentro de nós. Que, mas eu sou cheio de defeitos, eu isso, eu aquilo. Porque nós estamos num planeta de segunda ordem. São 5, nós estamos no de segunda. Então temos que ter paciência conosco, com os nossos irmãos, que talvez seja um grande desafio, porque a gente tem uma tendência a julgar Deus e julgar o outro com o nosso olhar de espírito atrasado, de mundo de segunda ordem. Então a gente tem uma tendência a fazer isso, né? Mas onde está Deus? É porque a gente está olhando com a nossa limitação de ser humano. Então como é que a gente vai entender a justiça divina se tem tanta maldade? É uma coisa muito comum de se falar nisso, né? Mas eu acho interessante um ponto de vista meu, tá bom? Que é assim, tudo que é maldade bota na conta de Deus. Mas o que é bondade, como é que a gente faz? Bota na conta do homem? Aí o homem está sempre para cima e Deus está para baixo, né? Será que a gente não está invertendo as coisas nesse sentido? Então a gente, penso eu que nós ainda somos muito infantis enquanto espíritos criados, porque senão estaríamos em mundo de quinta ordem, que é mundo da ordem de espíritos de Jesus, dessa envergadura, né? E que a gente vai ter essa dificuldade mesmo de transitar às vezes e pensar, mas eu me pergunto, acho que vocês também, né? Mas por que tem que ser desse jeito? Tem algum motivo, né? Então as coisas não estão assim jogadas. Se há uma criação que fez tudo isso, é porque tem um motivo. Aí é questão de aceitação. E aí vai do íntimo de cada um também, né? Então, dentro deste contexto, nós temos o capítulo que eu separei hoje, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
se chama Sede Perfeitos. Já dá um chute na minha canela, pelo menos, né? Ser perfeito é um convite, vamos combinar que ele requer muito trabalho da nossa parte, né? Mas é um convite de Jesus, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai. Kardec separa esse trecho, se não me engano, do Evangelho de Mateus, e coloca no começo desse capítulo Sede Perfeitos. E Allan Kardec faz uma reflexão a respeito do seguinte: quando Jesus disse a todos aqueles sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial, ele estava dizendo, nos convidando, você tem que ser perfeito como Deus. E aí Kardec diz assim, se nós formos interpretar isso ao pé da letra, né, como é que a gente vai ser perfeito igual a Deus? Aí a gente vai virar Deus também. Mas se Deus é a origem de tudo, como é que a gente vai virar Deus? Aí Kardec faz esse pensamento, né? Fala, o que era esse convite de Jesus, então? Ele falava muito de forma figurada, e às vezes até incisiva, para que todos pudessem entender melhor a mensagem dele, né? Então ele, quando disse isso, disse, olha, se esforce, interpretação de Kardec, né? Se esforce para ser um ser humano melhor, se esforce para ser o seu melhor. E assim, colocando Deus, né? Qual que é a minha meta? Minha meta é se assemelhar a Deus. E ele começa falando, nesse trecho de Mateus, que Deus é todo bondade, todo justiça, todo amor. E aí vem esse convite, né, do sede perfeitos, que justamente vai tratar disso. Como que a gente chega nessa perfeição? Em espírito, não igual Deus. Né? E aí Kardec vai fazendo a construção do seu raciocínio nesse capítulo. É através desses quesitos que nós procuramos buscar. Então, em algum momento a gente quer ser mais justo, a gente já busca isso. Às vezes a nossa justiça tem a ver com a forma como a gente foi criado, a forma que a gente vê o mundo, a forma da nossa religião, mas a gente tem um certo senso de justiça, né? Somente quando se está prejudicando alguém, a gente consegue identificar já. A gente não vai lá e alimenta esse tipo de atitude. Está prejudicando, eu vou me juntar para prejudicar também, para tirar algum benefício. Não, a gente já luta contra essas más tendências nossas que nós ainda trazemos em algum grau. Talvez muitos de vocês já tenham superado, que é o caminho de nós todos. Sobre amor, que a gente também tem um amor voltado para... Eu sempre faço uma comparação minha. O amor que eu tenho pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais e meus irmãos, não é o mesmo do meu próximo que eu tenho na rua. Mas é uma coisa muito consciente minha. Ele não é, porque eu sinto um amor pelos meus filhos diferente de um irmão meu que está na rua, no meu convívio, no meu trabalho. Porém, a gente já sente amor se vê uma pessoa com necessidade de ajudá-la numa determinada situação, mesmo no meio da rua. Há países que isso não é comum. A pessoa pode estar caída no meio da rua, morrendo, a pessoa passa, eu estou indo para o meu trabalho, eu estou indo para isso, poder público, que nós brasileiros, não só nós, né, mas isso vem no nosso íntimo, de encontro à necessidade que a gente já sabe que fora da caridade não há salvação. Mais uma máxima aí, um axioma dentro do Espiritismo, né? Quando Kardec diz fora da caridade não há salvação, ele usa esse termo porque ele se abrange tudo. A caridade abrange amor, misericórdia, indulgência, caridade material e assim por diante. Então ela faz Kardec foi muito inteligente nesse sentido, porque ele faz um resumo, né? Coloca dentro da caridade como essa máxima dentro das virtudes, porque ela abrange todas as outras mesmo. E o nosso maior exemplo disso é Jesus, dentro do seu evangelho, né? Amai os vossos inimigos, fazei para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Essa é uma condição máxima que, se a gente for parar e pensar 5 minutinhos sobre isso, apenas sobre isso, se já vivêssemos assim, não teríamos problemas. Mas não teríamos problemas. Porque exclui completamente o egoísmo, que é um dos maiores problemas da nossa existência, do tipo de mundo, voltando ao que eu falei, que nós habitamos. Então, por que não é recíproco? Né? Se fosse totalmente recíproco,
a gente não prejudicaria um irmão, nem vice-versa, nós nos ajudaríamos mutuamente, não haveria a necessidade de sempre querer ser mais que o outro, seja em qualquer aspecto, intelectual, moral, físico, material. Então nós não teríamos os flagelos que assolam a nossa humanidade ainda. E fome é um dos maiores. Vamos nem falar de cataclisma, tal, nada disso, né? Então é nesse sentido que nós vamos sendo forjados dentro desse cadinho, né? E isso começa lá no lar. A gente sempre tem a oportunidade disso, isso aqui, porque são esses atritos que vão eliminando as nossas mazelas, vão fazendo com que nós lentamente vamos dando um passo para frente. Então esse Sede Perfeitos é um convite muito oportuno, né? Ele não é fácil, mas se Allan Kardec separou, e Jesus também falou disso, é porque importância, obviamente que tem, tá bom? Então o nosso domingo, ele deve ser para o nosso descanso, refazer as energias, mas ele também deve ser para a nossa conexão, se a gente não consegue, eventualmente, pelas nossas tribulações do dia a dia, fazer essa conexão diária, que seria o ideal, pelo menos o domingo, ele deve ser reservado a isso. E o trabalho, ele é edificante, todo mundo precisa trabalhar, o trabalho traz o pão para a nossa mesa, mas Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, qual é o limite do trabalho? A resposta dos Espíritos é, o limite das suas forças. E o limite das forças de cada um de nós é individual. Nós é que vamos identificar. A gente não deve formatar o outro, mas eu consigo produzir mais, cada um no seu momento, cada um em alguma coisa aquele outro produz mais que a gente. Né? Então, são comparações que a gente... Então, o limite do trabalho tem que ter o descanso, senão a gente adoece. Né? Isso não é motivo para a gente falar, não vou trabalhar sem necessidade. Mas tem que ter esse equilíbrio. Né? Então, o trabalho vem como um desses fatores que vão nos lapidando para também encontrarmos a perfeição em algum momento. Esse item 17, pessoal, do Sede Perfeitos, eu vou ler, não dá para a gente falar de tudo, né, nesse capítulo, óbvio, mas Allan Kardec divide em caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador e instrução dos espíritos. Geralmente o Livro dos Espíritos é assim, a maioria dos capítulos, instrução dos espíritos, fica depois das observações de Kardec. Então ele separa trechos do Evangelho, geralmente, ele faz suas reflexões e ele coloca instruções dos espíritos, que vêm das revistas espíritas, que vêm do Livro dos Espíritos, que vêm do Livro dos Médiuns. Então ele coloca, pode ver que alguns desses capítulos, lá na instrução dos espíritos, são perguntas, que a gente, quando procura em outro material, encontra também, no mínimo semelhante. Então é assim que ele constrói didaticamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Na instrução dos espíritos tem o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, e não é o homem do mundo, é diferente, e cuidar do corpo e do espírito, que também isso é importante. Mas nós vamos mais para o caminho aqui hoje do homem de bem, que é isso que a gente busca dentro dessa perfeição. Quais são as qualidades? Quando a gente diz homem, é ser humano. Né? Então, esse ser humano de bem, quais são as qualidades dele, o que ele busca, e como que a gente se identifica, ou que nós estamos nos esforçando para nos tornarmos cada vez mais seres humanos de bem. Mas, antes de falar, né, de onde vem o bem e o mal, né, que é essa pergunta que nos consome às vezes, e na questão 135 do livro O Consolador, que é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o grupo, né, que interroga Emmanuel pergunta assim, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Então, olha, o determinismo divino. Aqui, já nessa etapa do livro, né, que nós assumimos também que é um determinismo divino. São leis da natureza que fazem com que esse universo funcione dessa forma. Com um criador que foi responsável por tudo isso. Então, no determinismo é causalismo. Não existe efeito sem causa. Para tudo tem que ter uma causa.
Isso está ligado ao determinismo. São leis que se relacionam. Então ele já está dizendo, olha, se o determinismo divino é o do bem, Deus é o bem, completamente. Não é a nossa convicção. E eu respeito quem pensa diferente, não há problema algum. Ele pergunta, quem criou o mal? Resposta de Emmanuel. O determinismo divino se constitui uma só lei, que é a lei do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Então, olha o que ele está dizendo: o homem confiando em si mesmo mais do que em Deus. Orgulho e egoísmo, as duas maiores chagas da humanidade. Aí a gente fala disso, né? Se fizéssemos ao outro e vice-versa o que gostaria que fosse feito para nós, já teríamos passado por essas questões todas, né? Então, o homem se acha mais do que Deus, certo? Ele está dizendo, transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei. A lei de quem? A lei de Deus. Ou seja, são aqueles que estão ainda desafinizados com um Criador, que a gente chama de Deus, você pode chamar de qualquer outra coisa, de uma divindade que criou tudo, então eles estão em desequilíbrio, trazendo perturbação ao ambiente onde eles estão. Seja no macrocosmo, seja no microcosmo, a perturbação pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser em todos os lugares ao mesmo tempo, ou aqueles espíritos que estão aí no nosso planeta ainda sem esse vínculo divino. Trazendo o quê? Perturbação. Por quê? Porque Emmanuel está dizendo aqui, ó, a sua fragilidade, transforma essa fragilidade como espírito, embora se ache muito forte, né, mais do que Deus inclusive, essa fragilidade se transforma em ações contrárias à lei divina. Né? Isso faz o quê? Uma intervenção indébita na harmonia divina. E aí nós refletimos, nós estamos aqui nesse momento para perturbar ou para equilibrar, para amenizar? E eu também sou espírito atrasado, viu, gente? Tem dia que eu estou perturbadinho de tudo. Mas qual é a importância? O dia que a gente está perturbadinho de tudo, é parar e falar assim, hoje eu estou quase enfiando o pé na jaca, mais um pouquinho, como diz o nosso amigo Marcelo Sinedo, eu vou enfiar o pé na jaca e sair arrastando ainda. Né? Então faz uma prece, sai do ambiente onde você vai agredir talvez as pessoas verbalmente, onde pode dar problema, isole-se por 5, 10, 15 minutos, respira fundo, toma uma água, como manda André Luiz, que é um espírito muito sábio também, e tenta. Às vezes eu não consigo. Né? Dentro das minhas limitações, às vezes a hora que a gente vê já reagiu, não agiu. Por quê? Porque é o dia a dia. É o nosso dia a dia, mas olha, tudo é propósito. Qual que é o nosso propósito? Meu propósito é acordar hoje de manhã, não perturbar o ambiente dentro da minha casa, contribuir com todos que estão lá, mesmo se alguém estiver perturbado, porque se eu sei um pouquinho mais, eu tenho que usar mais. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quem não sabe, mesmo que esteja aí perturbando, esse pessoal que está ainda perturbando, mas que não acredita em nada, que Deus, que esse povo aí tá maluco, aqui é lei de quem pode mais, chora menos, então morreu, acabou, então eu vou tirar vantagem, porque senão vão sempre me passar para trás. Quem está assim, às vezes vai ser menos cobrado que a gente, porque não acredita em Deus, porque está dentro de um outro contexto ainda, né? Agora, a gente que acredita, é por isso que a gente é cobrado. Né? É por isso que Raul Teixeira diz assim, olha, espiritismo não é para quem aguenta. Não é porque o espiritismo é melhor que outra religião, não é isso. O Raul Teixeira, quando ele disse isso numa palestra, então até de brincadeira, falou, mas é que aguenta porque a gente tem que olhar para nós e falar, opa, ó, você não pode mais dizer que você não sabia isso aqui não, amigo. Não tem jeito, essa agora não dá, não cabe mais, você tem que assumir. Né? Então ele vai nos exigir no dia a dia, nas nossas maiores dificuldades. Ao mesmo passo, ele traz muito alento para nós. Por isso o Cristo Consolador. Não é? E o Evangelho traz muito alento para nós.
Porque a gente vai vendo as histórias, eu vou falar novamente, vou repetir, que nós nos identificamos muito com os apóstolos, porque eles tinham inúmeras dificuldades semelhantes a gente. Né? E aí você vê que, olha, como é possível, né, se tornar melhor, como é possível. O exemplo de Paulo de Tarso, que é um exemplo tão emblemático, e depois que entendeu a mensagem, mudou completamente, muito orgulhoso, né? Colocou o orgulho dele de lado. Olha que transformação. Olha que espírito que numa existência deu um passo grande. Né? E ele mesmo sabe, ele se cobrava muito. Ele dizia assim, hein, que ele ainda sofria muito pelo bem que ele tinha desejo, mas não conseguia fazer, e também pelo mal que ele tinha desejo em não fazer, mas que ele ainda não conseguia frear. Então é uma reflexão importante, né? Então o bem que eu ainda não consigo fazer me traz sofrimento, mas em determinada situação eu ia fazer ainda na minha fragilidade e falhei. E o mal que eu quero frear e penso, não vou fazer jamais isso, foi a última vez, isso às vezes. Por quê? Porque estamos em construção, né? Enquanto seres humanos, enquanto espíritos em evolução. Então, se esses espíritos têm essas reflexões, e vem a literatura de Chico Xavier trazer informações dessa magnitude para nós, isso é importante para a gente se situar. E não acolher o pensamento de que a gente é tão imperfeito ainda que a gente não pode trabalhar em nada que seja voltado para o bem. Isso é um perigo enorme, enorme, porque isso vai anulando as nossas forças. Ah, eu não tenho condição, eu não vou trabalhar no centro não, porque eu acabei de brigar ontem, e aí né, falei um monte de coisa que eu não quero, o tipo de pessoa que eu sou, não vou... Não, isso a gente tem que repelir, sistematicamente. Porque normalmente, como diz Jesus, isso são influências de espíritos inferiores, tentando anular o nosso trabalho. Tá bom? Então a gente precisa estar muito alerta com isso, ok? Então Emmanuel diz assim, para terminar isso aqui, fala desses espíritos, né, que atrapalham a harmonia divina. O homem que é muito orgulhoso e ele está acima de tudo. Eis aí o mal, ele diz. Porque a pergunta era, se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Então o mal está aí, no ser humano, no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua superioridade, inclusive a Deus. E aí ele diz assim, urge recompor os elos dessa harmonia sublime. Eis aí o resgate. Então se o mal estou inclusive acima de Deus, mais do que ele, no meu orgulho isso gera o mal, tem que recompor. Recompor como? Pelos elos da harmonia sublime. Eis o resgate. E ele finaliza assim, vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir de Deus, em virtude de representar um desvio do ser humano, do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. Então, no nosso começo lá, né, a origem do bem, do mal, de onde vem e tal, muito do mal que acontece, que a gente quer pôr a culpa em Deus, na verdade, é do nosso atraso, enquanto coletividade, atraso individual, são situações ligadas ao nosso mau entendimento perante a vida, perante a evolução, e o que a gente traz dentro da nossa bagagem, certo? Então o Evangelho vem nos ajudar, né, a resgatar isso. Isso que Emmanuel diz está totalmente alinhado com o que está na Gênesis, capítulo 3, item 1. Lá, Kardec escreve, com informações dos Espíritos, sobre a origem do bem e do mal. Resumidamente, que é um trecho comprido, eu recortei, ele diz assim, olha, origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede deve participar de seus atributos. Nada pode produzir de insensato, de mal e de injusto. Então ele está falando de Deus. Se ele tem todos esses atributos, como é que ele vai produzir insensatez, maldade, ser injusto? Mas a gente só consegue aceitar isso se a gente acolhe, acredita nessa divindade. Enquanto a gente está repelindo, você não vai aceitar. Falar, isso aí é conversa para boi dormir. Aí não, né?
O mal que observamos não deve, pois, ter a sua fonte nele. Nele quem? Em Deus. Então, informações de Emmanuel, informações de Allan Kardec pelos espíritos, está alinhado nesse contexto, certo? E aí, gente, eu separei uma lição que tem a ver com isso de nós, às vezes, acolhermos essas sugestões do mal para trabalhar o nosso trabalho. E o trabalho que eu estou dizendo no bem é um trabalho no bem perante a vida. É um alinhamento nosso com a vida, independente de religião. Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas eles vivem a bondade muito mais do que pessoas que acreditam perfeitamente, são cheias de teoria. Isso não tem a ver, o propósito ele não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com a gente conseguir se alinhar. É lógico que o conhecimento ele ajuda, mas isso é individual. É individual, é sentir o bem que você tem que fazer com um propósito. Quando a gente desencarna, na caderneta lá, vamos fazer as contas aqui para onde você vai. Você vai ficar no meio do caminho, vai para cima ou vai para baixo, né? Na cadernetinha lá, qual que era o propósito? Por que você fez tal coisa? Por que você fez outra? Porque qual o propósito? Né? Por isso nós temos atenuantes ou agravantes. Não é diferente, entre aspas, né, bem grosseiramente, da justiça na Terra. Ah, você é réu primário, você é isso, você é aquilo. Olha, você fez um monte de coisa errada assim, mas você acreditava piamente que morreu, acabou, você queria tirar vantagem em tudo. Vão recomeçar? Você está vendo que não acaba? Há quanto tempo você está nesse contexto? Ou você fez um tanto de bondade que você achava que nem era bondade, na tua cadernetinha aqui você vai para cima. Né? Porque às vezes a gente está fazendo bondade e não acredita muito na gente, né? Não pode ser assim não, tem que acreditar. Muito bem, a lição chama O Venenoso Antagonista. O título já é oportuno, né? Essa lição está no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, que são interações e lições muito interessantes de Jesus com os discípulos, no final do dia, geralmente na casa de Simão Pedro, em que ele fazia essas conversas, né? Ele dava suas palestras, fazia o ensinamento da Boa Nova e geralmente ele aproveitava oportunidades de quando algum discípulo trazia alguma dificuldade para ele trazer essas informações edificantes e instruindo os espíritos, né? E nós seguimos no mesmo caminho. Então, o venenoso antagonista diz assim: diante da noite, refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura, que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Então, Filipe está desabafando aqui com Jesus. E, interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor nosso Pai precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Ó, a interligação com o divino, né? Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste. Ele disse, o vilarejo, aqui a cidade, era uma cidade perturbada. Então essa família foi escolhida pelo seu alinhamento com a divindade para desenvolver um trabalho de edificação no bem, certo? E tanto se salientaram, ou seja, com esse trabalho deles, eles começaram a produzir luz, né? Se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. Opa, esse pessoal aí está fazendo luz, vamos atacar, não vai dar certo isso aí não. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante
e superaram as dificuldades. Então, é um pessoal que trabalha com fé, né? Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Eles não acolhem, né? Por que eles estão vencendo ainda? Porque eles não estão acolhendo as más sugestões. Aí é o perigo, quando a gente acolhe, né? Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais. Então, olha, vastas considerações sociais, tal, começou a trabalhar na vaidade deles aí. Como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que estás no céu. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as adiante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solenemente: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? De tudo que eles estavam tentando que falhou, aqui nós vamos perceber na sequência que houve acolhimento. Quem é você para vir falar de coisa boa para qualquer pessoa? Não importa se é aqui na tribuna ou no nosso dia a dia. Se é cheio de imperfeição. Por isso o antagonista venenoso, né? O antagonista do bem. E diz assim: busca antes de tudo, isso o demônio do mal aqui nessa figura figurada falando com ele. Busca antes de tudo sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas, e insiste, tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se. Esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai Celestial através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Então, infelizmente, ele acolhe, né, essa sugestão do mal. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. O que a gente pode interpretar até como depressão profunda, né? Aquela depressão muito profunda mesmo, de querer sair da cama, inclusive. Então ele parou de comer, deitou e depois não saiu mais do leito, até morrer. Vendo-o desaparecer, sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista, que é o título da lição, venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas, em sua guerra desventurada
e persistente contra a luz. Então, essa lição que Jesus vem nos trazer, ela é muito comum, é muito frequente no nosso dia a dia, e ele finaliza com esses nossos recursos, né? Porque a gente realmente, às vezes, é assaltado por esse tipo de pensamento. O pensamento de que, assim, mas o que mais eu posso fazer, né? Quem sou eu para ter essa vontade tanto de fazer algo que é bom? Ele está dizendo aqui, olha, se você, né, para trabalhar, possui recursos, olha que simplicidade, mas o quão é importante, de servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência. Quando a tristeza nos visitar, nesse sentido, isso é mera sugestão ameaçadora do gênio das trevas. Então, ou é a gente contra nós mesmos, nós com os nossos pensamentos que às vezes nos atrapalham, ou a influência espiritual, ou as duas coisas. Então a gente deve repelir e não acolher. Lembrar dessa lição do gênio, do venenoso antagonista, que transformou um trabalho efetivo, no bem, naquela comunidade, em algo anulado. Óbvio que por um tempo apenas, né? Mas que a gente tem que estar muito atento no nosso trabalho em todas as situações, gente. Inclusive espiritual, né? Talvez uma das principais. Então, é oportuno a gente pensar no homem de bem, né? Como é que eu posso estar alinhado? Jesus fala, para trabalhar com o Pai Celestial, você precisa estar alinhado com o bem, o serviço que você pode fazer, mesmo que achar que é pouco. O exemplo que eu já usei e vou usar de novo, cuidar da nossa casa, né, limpar a casa, fazer comida, fazer isso, preparar o ambiente para quem precisa, às vezes parece que é muito pouco, não é muito. Porque se a gente parar de fazer isso, a nossa casa ela entra num estado vibratório completamente perturbado. Então nós temos todas as nossas funções de contribuição na sociedade. Por mínimo que pareça, não é mínimo. Se o trabalho é feito no bem, ele não é mínimo. E cada um dentro do contexto e momento para desempenhar o seu trabalho. Às vezes a gente quer uma promoção, quer algo assim e tal, não dá certo, né? Às vezes é livramento. Naquele momento não é para nós ainda. Passa alguns anos e a gente fala, misericórdia, Senhor, como faltou fé, agora eu estou vendo que o caminho que o Senhor me levou foi outro. Ainda bem, porque às vezes se a gente fez tudo certinho e não deu certo, temos que assumir que tem que ter um porquê. Não deu certo porque eu queria passar no concurso, mas não estudei nada, aí é outra história, tá bom? Fazendo uma comparação bem tosca assim, né? Mas se a gente fez tudo que tinha que fazer num determinado caminho que você está trilhando, não deu certo, aguarda, porque talvez o que a gente acha que é bom ia ser pior. E a gente volta naquele julgamento, né? Nós julgamos Deus com a nossa visão de mundo de segunda ordem ainda. Por isso a gente fala, a maldade é isso, por que deixa aquilo, por que deixa aquilo lá? Porque nós só conseguimos enxergar ainda, e eu me incluo nisso, tá bom? Estou falando humanidade, mas eu me incluo, porque tem coisas às vezes que nos revoltam, né, por segundos ou momentos, e aí a gente tem que lembrar disso. Mas eu estou julgando com o meu olho de ser humano, perante a justiça de ser humano. Eu não sei como é o julgamento de Deus, que está muito lá na frente. Isso nos ajuda a não entrar num estado de revolta também, para algumas coisas. Nos ajuda a tentar amadurecer um pouco nisso. Né? Se eu posso minimizar de alguma forma, fazer o bem nesse contexto de homem de bem, de ser humano de bem, amenizar o sofrimento, é lícito e devo buscar isso. Né? Temos que fazer isso, faz parte do nosso contexto. Mas se por alguma razão ainda não consigo, então vou trabalhando firme na fé do meu trabalho a ser desenvolvido, que isso de alguma forma reverbera no bem. Nada é perdido nesse contexto, tá bom? Já está chegando o nosso tempo aí. Só vou ler para vocês aqui algumas características desse capítulo do que é o ser humano de bem. E Allan Kardec descreve da seguinte forma, né, que as características do ser humano de bem, do homem de bem, envolve justiça, amor e caridade no maior sentimento de pureza dentro do teu estágio evolutivo que você possa sentir. E aquele que já realiza isso, justiça, amor e caridade, perante a vida, o próximo e tudo mais,
com essa pureza, já é um espírito que tem aí, acumulou um pouco mais de conhecimento, já é um espírito um pouco mais evoluído. Reflete sobre suas ações e pergunta a si mesmo: eu fiz todo o bem que eu poderia fazer? Nessas situações, naquela reflexão do dia, quando a gente deita, né? Então, determinadas situações eu não consegui o êxito que eu queria, mas eu fiz o bem que estava ao meu alcance? Aí eu fiz todo o meu esforço, o êxito não veio, mas está tudo bem. Empenho em fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros me fizessem? E às vezes a conta não fecha, né, pessoal? Porque nem sempre fazem para nós também aquilo que a gente gostaria. Mas o importante é o nosso propósito. Diz também Kardec que são seres que têm fé no futuro, colocam sempre bens espirituais acima dos bens passageiros, né? Porque estamos aqui de passagem e tudo que nos é dado é por empréstimo, inclusive nosso corpo, como vaso recipiente do nosso espírito. Faz o bem pelo bem, simplesmente faz o bem. Assim, não estou fazendo por... o bem é fazer isso, então fiz por isso, porque é o bem a ser feito. Ponto. Não fica pensando se vai ter recompensa, não vai e tal. Né? Embora Emmanuel diz assim, que olha, mesmo se fizer o bem com segundas intenções, faça, porque você vai estar fazendo o bem. Não é a melhor medida, mas melhor ainda assim fazer o bem. Né? Mas o ideal é não pensar em segundas, terceiras intenções aí. Aceita as dificuldades sem reclamações, isso é uma dificuldade enorme para mim, né? A gente ainda traz isso no íntimo, então, mas o ideal seria isso. Né? André Luiz diz assim, ó, experimente, pelo menos por um dia, nada a reclamar. Por um dia, pelo menos, experimente nada a reclamar, nada. E no final do dia você vê como vai estar a sua vibração. Né? Então, são convites para nós todos. E nós vamos para frente, que tem bastante coisa aqui, não dá tempo. E eu separei aqui. Opa! Uma lição que se chama Cristo e Nós, que eu já li e a gente vai ler de novo, e está alinhado com isso aqui. O nosso trabalho, como essa lição, que a gente tem que não pode acolher nada que faça com que a gente se ache incapaz. Se você tem muito defeito, então não pode fazer. Pode sim, se o propósito é no bem. Vamos errar de novo e devemos continuar insistindo, porque assim, olha, outro dia eu ouvi uma coisa interessante. Você não deve mais fazer isso não, larga essa profissão, tudo que você faz errado, você só erra nessa profissão, fala, mas se eu largar, aí que eu não vou acertar mesmo. Ou então você está desenvolvendo uma técnica, seja uma cirurgia, seja isso, e você está em treinamento. Abandona isso aí, porque é a terceira vez que eu te peço para fazer, você faz errado essa técnica cirúrgica. Ela sai toda, você não tem mais jeito. Mas se eu abandonar aí que eu não vou conseguir fazer mesmo. Então, o treinamento ele é importante. O treinamento nosso para o bem é importante também. Né? Diz assim essa lição Cristo em Nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Isso está em Atos dos Apóstolos. E Emmanuel diz, os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Então não há como contribuir com o divino sem a nossa parcela. Não há. Né? Não é querer ser muito importante, mas nós temos a nossa importância. E ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Então, você vai abandonar porque você não é nada? Como é que você vai se redimir? Como é que vai contribuir com o mundo? O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço de regeneração do planeta. 12, né? E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto às almas para que se convertam em instrumentos da sua divina vontade. Jesus não nos abandona, ele insiste, né? Apela para nós, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Então, insistir no bem. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo,
o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor Jesus provam a importância que ele atribui à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celeste para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós, que é o título da lição. Então, se Jesus está falando vá, se Jesus está falando vai e ajude, a gente vai falar não, eu não tenho condição, eu sou muito pequenininho para fazer isso, mas ele que é grande está pedindo isso para nós, então temos que ter fé e insistir no nosso trabalho no bem, a todo momento, tá bom? Muito obrigado pela tolerância e paciência de vocês em me ouvir. Um abraço fraterno e um domingo excelente para todos.